Olá você, grande abraço. Está começando nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2011, mais um Cidade Esportes, a sua revista de todos os inícios de semana com as principais informações. E o Cidade Esportes que também já está incorporando aí o título mundial que o Santos disputa a partir desta quarta-feira lá no Japão. E aqui conosco, para interagir nesse programa, a nossa comentarista Isabela Ribeiro. Aliás, Isabela, eu falava relacionado ao Santos, que a gente como brasileiro, como corintiano, como você, como Gino Rezende, que está com as imagens aí, o São Paulino, Rodrigo Leal, a gente também tem que ter um pouco de Santos nessa decisão lá em Tóquio, Isabela. Grande abraço a você. É um prazer estar aqui, como sempre. Muito obrigada, Luiz, Gino, Rodrigo. Eu acho que assim como foi também na década de 90 com o São Paulo, né? É uma oportunidade de surgir novos torcedores para o Santos e a gente torce também. Afinal, Neymar ganhou bola de prata, bola de ouro da revista Placar e um jogador excelente. O time do Santos também surpreende e a gente vai estar torcendo aqui um belo jogo, né? Neymar e Messi. Agora, isso é muito bom. É interessante, Isabela, antes de nós falarmos das coisas aqui da região, interagirmos com o nosso telespectador, o corintiano, quando ele torce para o Corinthians, é só o Corinthians mesmo. Mas os corintianos, nessa época, eles mudam? Ou é só o Corinthians na Libertadores? Não, é Corinthians de coração até o fim, sempre Corinthians. A gente torce porque é um time brasileiro, né? E talvez, quem sabe, trazer uns jogadores do Santos para nós, mas Corinthians para sempre. Só para você que está nos acompanhando e está interessado no título mundial Interclubes, que o Santos e o Barcelona disputam, o jogo do Santos está marcado hoje, dia 12, terça, dia 13, para o dia 14, com o Kashiwa Reysol, isso mesmo, no Japão? Isso. Reysol, a partida que acontece às 8h30 da manhã desta quarta-feira, dia 14. Ô Isabela, vamos falar um pouco das coisas da cidade de Jacareí e começando aí pelo futsal. O torcedor se lembra que há quase 3 semanas atrás, a Jessiquinha esteve por aqui, participou juntamente com a Silene do nosso programa, elas foram até entrevistadas, elas aí que carimbaram naquela ocasião uma participação para servir a seleção brasileira, inclusive futsal, que conquistou o bicampeonato, venceu a Espanha pelo placar de 4-3 num torneio que aconteceu no Ceará. Mas as informações que nós temos que a Jessiquinha teve um problema nesse jogo, Isabela? Sim, eu fiquei sabendo que ela rompeu o cruzado, né? Talvez pare 3, 4 meses para a operação. Mas parabenizá-la também porque ela ganhou o título de melhor jogadora do mundo de futsal, né? Conseguiu ser bem votada, né? Conseguiu, foi muito bem votada. A Silene também, nós na ocasião aqui colocamos o site para que vocês, telespectadores, votassem. Eu acho que ajudou bastante. E Jessiquinha conseguiu, ganhou e também trouxe esse título para o Brasil, né? Agora vamos ver se ano que vem continua defendendo o Jacareí, né? Aliás, a Jessiquinha deixou para nós um kit, né? Sim, foi um jogo de passeio, uma camiseta e um shorts, elas autografaram. Ficou muito legal o autógrafo delas e a gente ainda está selecionando as frases. E para o próximo programa a gente já vai anunciar o vencedor ou a vencedora que mandou no nosso e-mail. Um detalhe importante. Várias vezes eu passei o nosso e-mail aqui, Isabela, e você, como tem uma memória brilhante, né? Aliás, professora, árbitra da Federação Paulista de Basquetebol. Aliás, o basquete exige muito raciocínio, Isabela? Sim, é um raciocínio muito rápido, você tem que ter um reflexo, porque você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer um julgamento, apontar os erros, né, que é uma coisa que, na verdade, ninguém gosta, mas é para isso que tem os árbitros de qualquer modalidade, é apontar os erros. E tem que ser muito rápido, e marcar e observar quem é o jogador, observar nós temos as triangulações nas quadras, né, para observar as áreas de falta, de movimentação dos jogadores, é muito rápido. Assim. E logo nós podemos tê-la também apitando aí jogos da NBB, né? Aliás, em off, eu comentava com você, o telespectador agora que vai acompanhar esse papo, eu estava assistindo Minas e Universo de Minas Gerais, não me lembro agora, e tinha uma árbitra auxiliando o árbitro principal. E esse árbitro, que é o principal, dando algumas dicas para essa árbitra também. Isso acontece no basquete? É comum isso? Sim, é super comum. Na verdade, quando a gente está em quadra, a gente respeita o tempo de
de apito de cada um, né? O tempo que já está na profissão, mas sempre nós conversamos, mesmo sendo em 2 ou em 3, apitando na quadra, porque as categorias de base são 2 árbitros e a partir dos 19 anos já são 3 árbitros, mas a gente sempre conversa, um observa, o outro tem que auxiliar, porque somos uma equipe, não só quem está dentro de quadra, mas também quem está fora, quem está na mesa, né? Os mesários sempre nos auxiliam também, a gente sempre conversa para que a equipe trabalhe bem para o benefício do esporte. Aliás, o basquetebol daqui a pouco, ele será mais tocado, mais comentado, como nós estávamos, Isabela, falando do futsal, falando da Jessiquinha, desse título da seleção brasileira, que ela também conquistou, é super importante isso. Esse time do Brasil conquistou o titular, mas a Jessiquinha, contundindo ou não, ela está voltando para servir o time de Jacareí, que continua ainda disputando a Série A1 do Campeonato Metropolitano. Só para você embasar no seu comentário, Isabela, esse time jacariense que disputa a Série A1, até agora ele fez 4 partidas. Inclusive, a maioria dos jogos, a Jessiquinha, ela esteve participando, esteve marcando gols. Por exemplo, Jacareí, no Campeonato Metropolitano da Série A1, venceu São Carlos por 12-0 na estreia. Depois empatou com o Curdana em casa pelo placar de 3-3. Curdana, que é a última campeã do Metropolitano. Jogou com Curdana na capital, venceu por 8-5. E a última participação de Jacareí foi pela 4ª rodada, antes das meninas irem para servir a seleção brasileira. Foi a vitória sobre São Carlos por 15-1. E as meninas, elas têm agora mais 2 compromissos. Na segunda-feira, dia 12, as meninas jogam fora contra Marília. E depois, no dia 14, as meninas do futsal feminino de Jacareí jogam aqui no Educa Mais, da cidade de Jacareí, contra Marília, às 7h30 da manhã. Com essa contusão da Jessiquinha, mas nós temos a Sirlene. Eu acredito que é uma grande perda, não, Isabela? Sim, a Jessiquinha é artilheira, né? Ela sempre faz muita diferença, mas acho que a Silene ela consegue levar bem também, o time de Jacareí é bem entrosado, acho que dá para ganhar, pelo menos garantir a vitória aqui no Educa Mais Paraíso, né? Dá para eles garantirem à noite, 7h30 da noite, mais um bom resultado, elas estão indo bem, né? Um detalhe importante, para você que está com a sua agenda aí acompanhando o Cidade Esportes, em um desses horários que você acompanha o programa, a equipe jacarense joga, então, na quarta-feira, dia 14, às 7h30 da noite, no Educa Mais. Na classificação da Série A1 do Campeonato Metropolitano, Jacareí, com 4 jogos apenas, ocupa a 5ª colocação com 10 pontos ganhos. Foram aí 3 vitórias, são 3 vitórias nessa competição, só que o time jacarense, ele tem 4 jogos a menos do que Osasco, que tem 24 pontos, 4 jogos a menos do que São Caetano, que tem 21, a 3ª colocação é Curdana Cotia com 13 pontos, Pinda aparece na 4ª colocação com 13 pontos, com 8 jogos. Isabela, vamos falar agora para o nosso torcedor. Aliás, antes de falar em torcedor, eu quero abraçar, depois você tem alguns abraços especiais, arrumar aqui o meu retorno. Eu quero abraçar alguns pastores que têm acompanhado o nosso programa. O pastor Bonifácio Santista, a Juliana, Josian, o casal recém aí, casados aí, que tem nos acompanhado, e também o pastor Toninho, da Igreja Nazareno, que também não perde um Cidade Esporte. E outras pessoas, aliás, eu preciso andar pela rua, Isabela Ribeiro, com uma agenda, viu? Porque as pessoas, você não tem mandado alô para nós, mas há umas pessoa especialíssima que acompanha a gente, uma jovenzinha. Quem que é essa jovenzinha que acompanha o Cidade Esportes? Sim, essa jovenzinha de 94 anos é minha avó, Isabel Rainha, que não perde um programa, ela sempre nos assiste e é uma linda, né? Junto com a minha tia Amélia, as duas estão sempre vidradas na televisão. Ela não quer, ela comenta alguma coisa relacionada aos esportes, Isabela? Sim, ela sempre acompanhou, mesmo porque eu sempre pratiquei, eu joguei futebol com Dadá Maravilha um tempo. Dadá, né? Maravilha? Sim, ele foi meu técnico. Mas quando isso? Essa parte você escondeu dos nossos telespectadores. Porque que história que é essa? Não foi grande coisa, não. O Dadá Maravilha foi aquele que fez o
o gol beija-flor ou eu tô trocando? Ele é o príncipe do futebol. Pelé é o rei e ele é considerado o príncipe do futebol. Mas que época que foi essa? Você é nova. Foi em 96, no Vale do Ribeira, na cidade de Registro. Ele foi desenvolver um trabalho muito interessante lá, de um projeto social. E ele pegou bastante meninas, assim. E nós íamos jogar ali no Vale, tinha um time de Eldorado muito forte. E a gente sempre jogava, no começo era um pouco triste, porque a gente jogava na beira do rio, eu jogava na zaga, né? Então era bola pro rio. Mas não passava direto, nenhuma, né, assim. Isabela? O centroavante, por exemplo, para encarar a sua marcação, não é uma centroavante. Então você encaixaria nesse time do São José que está aí. Disputou essa Taça Libertadores? Não tem condições. A parte física não dá mais, né? Não, física basquete, dá, porque você corre no basquete, né? Sim, mas... Legal. Troquei a bola só, agora minha bola é laranja. Mas continua no esporte, né? Sim, sempre. Agora vamos entrar então no novo Basquete Brasil, 4ª edição. Eu não tenho acompanhado ao vivo, não fui ao Lineu de Moura nesse final de semana, em alguns compromissos, mas você, como amante do basquete, acompanhou a participação do São José no jogo contra o Flamengo. Sim. Eu ouvi algumas transmissões, aliás, quero abraçar o Alberto Simões, ouvi alguma transmissão pela Rádio Bandeirantes, pela Rádio Cidade agora, eu percebia que o São José oscilou muito nesse jogo, porque o placar, Isabela, 101-98. Isso provou que o Flamengo foi melhor ou que o jogo foi parelho mesmo? Poderia ser esse resultado para o São José? Olha, Luiz, sinceramente, eu acho que eu até fui com uma amiga minha de coração, minha irmã Rebeca, quero mandar um beijo para ela especial. Ela é norte-americana e esteve esses 15 meses aqui no Brasil fazendo sua pesquisa de doutorado. Um beijo também para o Benjamin, que está nos assistindo nos Estados Unidos. E ela também comentou bastante, eu achei bem interessante que ela foi comigo, que ela comentou a quantidade de erros de lance livre que se tem em jogos realizados aqui no Brasil por jogadores brasileiros, né? E São José pecou nesses pequenos detalhes, como no começo do jogo, bandejas muito fáceis, errou, e depois eu senti que no final a defesa vacilou um pouco, porque então, mas 3 pontos... Então, Isabela, mas se você não tem um treinamento de fundamento que é arremesso, seria culpa do treinador isso aí? Ou é o psicológico do jogo? Eu acho que assim, o Regis Marrelli estava até um tempo atrás, como nós já comentamos aqui no programa, ele estava com a corda bem penduradinha no pescoço, né? Eu acho que agora já estabilizou um pouco, eu acho que ele já segurou o lugar dele. Eu acho que, taticamente, eu gosto muito do ataque de São José, muito inteligente, e eu até parabenizo todos os técnicos de São José, porque eles desenvolvem um trabalho que do adulto passa para as categorias de base também. Então é muito bonito ver a criançada, eu apito os jogos deles e eu acompanho também. E vejo há uma diferença no trabalho deles, do de base, Jacareí? A diferença é marcante? Sim, eu acredito que sim. Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, mas eu acho que o mérito é da equipe organizada num geral que consegue transmitir isso para as categorias de base. Eu acho que trabalhos bem feitos, eles devem sim ser copiados, ser melhorados, enfim, mas é discrepante. São José tem uma boa estrutura. Isso faz diferença. O investimento também na cidade para o esporte faz toda a diferença, né? Há uma alegação, por exemplo, na cidade de Jacareí, que a receita da Secretaria de Esportes, de acordo com o orçamento, não sejam tão grande para a Secretaria de Esportes. O trabalho de base justifica daqui de Jacareí por essa situação? Ou eu posso ter, por exemplo, um trabalho de base que trabalha os princípios básicos do basquete, que trabalha a parte de coesão nas jogadas. Uhum. Isso envolve dinheiro ou envolve técnica? É treinador? Ou o dinheiro traz o treinador melhor? Uhum. Olha, Luiz, eu acredito que não, porque existe um intercâmbio muito grande entre técnicos entre Jacareí e São José, né? Alguns que estão em Jacareí são de São José, ou de Jacareí estão trabalhando lá. Eu acho que a gente tem que reconhecer, antes de tudo, o trabalho, a seriedade que teve, primeiro do prefeito de São José, de apoiar o esporte e de determinar uma lei de que o basquete ele tem que ser mantido,
né? Então, as categorias de base sempre vão existir em São José, isso é muito importante. E é um trabalho que o Inácio, que é o diretor do São José, tem feito já, não é de hoje, né? Jacareí está começando, eu acredito que daqui a alguns anos está plantando para colher logo na frente, mas São José tem um trabalho de muitos anos já e que por isso que hoje é tão bem visto, tão reconhecido. Ok, Isabela Ribeiro, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para o pessoal norte-americano, o breakfast, agora lá, né? E nós vamos tomar um café aqui no Brasil. O pessoal que está nos acompanhando via internet, enfim, os canais de São José, canais também de Jacareí. Nós vamos aos nossos apoios culturais e, na sequência, o seu Cidade Esportes volta.